Chegou o momento de adorarmos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E nós vamos pedir à igreja que reverentemente venha por esse meu lado esquerdo, deposite sua oferta e saia pelo lado direito. Senhor Deus e Pai amado, nós somos muito gratos porque o Senhor nos ajuda todos os dias. Somos gratos pelo dom da vida, somos gratos porque estamos aqui na Tua casa e por nos permitir depositar aqui nas salvas, ó Deus, um pouco de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Fica conosco, abençoa esse culto para que possamos entender a Tua mensagem através das músicas e através da pregação. Em nome de Jesus.
que sei, tudo que eu guardei é só poeira que o vento vai levar. Quanta ganância por miséria alcançar. Mas tenho sonho de criança que guardei no coração, de voar pelas montanhas, de dominar o céu e o mar. Eu sou filho de gigante e pequeno ele me fez, pra mostrar que o infinito só pertence ao meu rei. Mas eu vou cantar o meu louvor, independente da minha dor, pois como poderia eu esconder o meu amor? Há muitas coisas que eu não sei, mas minha fé me leva além do céu, do mar, das montanhas e tudo que há, das montanhas e tudo que há.
seja louvado. Nós sabemos que temos um Deus muito grandioso, que é dono de todas as coisas. E eu gosto de pensar que é um privilégio muito grande adorarmos esse Deus que é tão poderoso. Mesmo a gente sendo tão pequenino, temos o privilégio de adorar o dono do universo. E nós queremos aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui junto com os nossos irmãos da Igreja Central de Fortaleza, adorando ao nosso Deus. Acredito que todos vocês nos conhecem, né? Somos o Vocálise. Vocês nos veem aqui algumas vezes, né? Louvando o nome do nosso Deus. E se quiser nos ver mais, pode nos acompanhar nas redes sociais, tá bom? Mas tem algo diferente aqui no meio de nós. Não sei quantos perceberam que temos alguns rostinhos novos, né? Contratamos alguns estagiários. Brincadeira, gente. Foi Deus que nos concedeu um presente de aumentarmos a família. Família grande é sempre muito bom, né? Inclusive quando a gente louva o nome do nosso Deus. Então, nesse momento, em respeito àqueles que não conhecem, também em consideração àqueles que já nos conhecem, nós vamos nos apresentar rapidinho, tá bom? Vamos dizer o nosso nome, a voz que nós cantamos e também qual é a igreja onde nós congregamos, tá? A gente vai começar por aqui. Roseli Barreto, estou me congregando hoje na igreja do Bom Sucesso, mas já fui aqui da Central, né? Tem muitos amigos aqui. Eu sou a Manu, eu canto soprano e eu sou daqui da Central. Sou o Lucas, eu canto, não sei mais nem o que é que eu estou cantando. Tenor, né? Tenor, e eu sou da igreja do Bom Sucesso. O Lucas é Bombril, né? Todo mundo conhece a propaganda do Bombril. Eu sou a Micaele, canto contralto e congrego na igreja do bairro Ellery. Bom dia, meu povo. Eu sou um dos novatos. Eu me chamo Leonardo, faço tenor no grupo e me congrego lá na igreja do Bom Sucesso. Eu me chamo Sara, também sou uma das estagiárias, período probatório. Eu faço contralto e me congrego aqui na Central. Sou Giovanni Júnior, canto tenor e sou lá da igreja de Água Fria. Sou Raquel, faço soprano e sou da igreja de Parque São João. Eu sou Carlos, sou de Acarape e canto tenor. Eu sou a Dani, canto contralto. Eu frequento aqui. É para ser. Amém, muito bem. Conosco, né, temos aqui também o Daniel, que é o nosso operador de áudio. Acertei, né? Não pode baixar o nível para sonoplasta. É o operador de áudio. E é um prazer estarmos aqui. Temos também algumas pessoas nos acompanhando, né, os nossos cônjuges e tudo mais, e namorados, enfim. E é um prazer estarmos aqui louvando o nome do nosso Deus. Nós vamos adorá-lo nessa esperança de que muito em breve Jesus vai voltar. Ele está chegando, eu creio, e nós vamos viver com Ele uma história muito linda. Todos nós somos herdeiros da promessa do Rei. E uma das maiores promessas que Deus nos fez é que um dia a gente vai morar com Ele no céu, amém? E a música que a gente vai cantar agora fala sobre isso, né? E espero que os irmãos prestem atenção na música. Falar em águas cristalinas, cercada por montanhas majestosas, exibindo a vegetação. Ouvi dizer que as suas flores nunca murcharão, e tudo nessa terra é feito para adorar para sempre. Quanta alegria
até bem tarde com seus amigos no nosso jardim. Eu sinto segurança ao imaginar que a maldade não existirá no coração dos homens. Eu sei que perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que os trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Cordeiro que nos resgatou estrangeiras, para desfrutarmos alegria eterna no Senhor. Os moradores com seus instrumentos, tocando com vontade, cantam a mais bela música que eu já ouvi. Suas poesias não carregam mais a dor. Saudade é palavra arrancada de seus corações. Hoje cantam plenitude de amor. Louvores ao bondoso Deus, resume a canção. Cordeiro de Deus, sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Tu é o autor da alegria, a Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão. Não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Eternas estrangeiras, pra desfrutarmos alegria eterna no Senhor. Sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Quantos aqui acreditam que Jesus irá voltar? Sinto decepcionar vocês, mas Jesus não vai voltar. Ele já está voltando. E para isso nós precisamos estar atentos, apostos e preparados para este grande dia. Para assim, nós juntos com Ele, vivermos o nosso verdadeiro lar.
porque aqui nós só somos forasteiros. Aqui nós passamos dificuldades, dores, enfrentamos saudades e problemas, mas temos a grande esperança que nós vamos, junto com Ele, subir para o nosso lar. Porque esta terra não é para nós. A terra que Ele nos preparou, que nós vamos subir e viver assim a nossa bela história, é as mansões celestiais. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé e entoarmos todos juntos esse louvor. Estou no meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar.
Nós vamos cantar agora a música Digno. Só Jesus foi digno de vir a este mundo como um bebê. Só Ele foi digno de morrer na cruz para nos salvar. E só Ele é digno de voltar nas nuvens para nos levar para as mansões celestiais. E só Ele é digno de todo louvor, honra e adoração. Abra o seu coração e cante essas verdades dentro do seu coração. Todos juntos. Estaremos num lindo lugar. Que lindo! Com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Imagine essa maravilha. Justos, a eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo, então cantarei. Só o Cordeiro é digno. Digno de honra e louvor. Toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento. Digno, meu conflito encerrado está. Digno.
Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Pai amado e querido, nós bendizemos o nome do Senhor nessa manhã. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. E nessa manhã nós abrimos o nosso coração para receber o Senhor. Pedimos que o Teu Espírito seja derramado sobre nós nessa manhã. Que a palavra do Senhor possa produzir quebrantamento, transformação, avivamento em nossa vida. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, podem sentar. Queridos, eu vou pedir a paciência de vocês, só para um detalhe que precisa ser realmente passado hoje, de um voto que foi tomado em direção à igreja. Como eles já tinham feito a leitura da ata, mas faltou um item que precisava ser trabalhado hoje. Então, coisa breve, mas que é importante, vocês vão entender o porquê aqui com a leitura da ata aqui da nossa igreja, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, queridos. Trago boas novas, é bênção. E aí, com essa novidade, nós poderemos cuidar do próximo com muito mais amor. Na reunião de ontem, reunião diretiva, a comissão diretiva, ela recomenda à igreja. Lembrando a vocês um fato muito importante. Essa reforma, ela tem parceiros e, dentre eles, a própria ACE. Ampliação da sala do estacionamento, aquela sala que hoje funciona o Ministério dos Idosos. Será o CT de missionários da Igreja Central de Fortaleza. Será uma sala compartilhada pela Secretaria, o Ministério do Idoso, Classe Bíblica Permanente, e sediará nossa escola de formação de líderes do missionários da igreja. A proposta é ampliar, pintar e mobiliar a mesma de forma multifuncional para todas as demandas. Recomenda, ponto 2, sala da antiga CPB. Passa a ser o nosso Centro Comunitário de Ações de Missão e Voluntariado, SVA, compartilhado pelos jovens, Escola Sabatina, PGs, regular, Movimento Identidade, versão central de Fortaleza do Projeto Atos, e também sediar os cultos de quarta-feira. Com isso, o atual Salão Jovem passa para adolescentes e desbravadores. A parceria da ACE, ela propõe, financiar ambientação, mobília, placas, adesivos. O que é importante é que, nesse instante, nós precisamos fazer o voto para que essa demanda ela inicie o mais breve possível. Antes deles votarem, irmãos, só para reiterar alguns detalhes, vocês lembram que alguns meses atrás a gente esteve apresentando para vocês, com imagens aqui, a proposta de reforma das salas do Ministério Infantil, que a ideia é dar uma repaginada, uma atualizada. Tem um projeto da associação, que é o Acelera Ceará, que está já fazendo isso em diversas igrejas, e aí a gente recebeu a proposta, certo? Na proposta, existia um desafio da igreja levantar R$30 mil, e a associação entraria com mais R$30 mil para essa proposta de repaginação das salas. Isso vai ver mobília, televisores, todo um processo para realmente dar uma ambientada e deixar as salas ali no padrão para a glória do Senhor. Podemos concluir esse processo, tá? Então, só explicando esse detalhe aí.
A necessidade aqui de baixo é porque realmente está precisando aumentar ali a demanda dos idosos, a sala precisa dessa ampliação, e aí a gente vai utilizar isso multifuncionalmente, e o espaço do centro de convivências que estará sendo aí organizado também para a gente poder avançar juntos, ok? Então essa é a proposta que nós estamos voltando agora para podermos dar início ao processo dessa reforma para a glória de Deus. Nosso objetivo, para a glória do Senhor, é ver se a gente consegue concluir ainda esse ano todo esse processo e ter a nossa igreja totalmente reformada para a glória do Senhor. A igreja diz amém por isso? Agora esse amém aí está meio fraco, irmãos. A gente pode ser um amém mais forte para a gente terminar essa reforma. Vocês dizem amém? Aproveitando o embalo do amém, notícias boas dessa maneira, não precisa nem votar. Precisa? Mas vamos votar. De acordo, votar? Então, sim. Olha aí, aprovado. Muito obrigado, meu querido ancião. Amigos, e só um anúncio muito importante. Hoje nós temos uma edição super especial do projeto Reviva, aqui da nossa Igreja Central de Fortaleza. Nossa liderança jovem está aí mobilizando e divulgando. E o recado foi que quem não vier, eu vou usar a expressão que usaram, viu? Vai ser queimado, irmãos. Foi a frase que utilizaram, viu? Porque estão orando para cair fogo do céu em quem não vier, viu? Então, assim, foi a expressão que me disseram, tá? A temática está vinculada aí a questões da linha apocalíptica, então vai ser bênção para a glória do Senhor, tá? Então quero convidar você a fazer parte desse movimento, prestigiar a nossa juventude que está mobilizando-se para esse movimento, tá bom? Queria só também fazer menção, o pastor Alexandre está conosco, o pastor Alexandre é o nosso líder para desbravadores e aventureiros da associação. O nosso querido pastor Tiago também, que está assumindo a capelania do Colégio Adventista, eu vi por aí, está por aí conosco também. Temos o nosso querido pastor também, que está conosco aqui do nosso lado. Então, uma bênção para a glória do Senhor, né? Que Deus esteja com vocês. E só lembrando a vocês que a ideia é que o pastor que está chegando, viu? Não sei onde é que o pastor Tiago está agora, mas a carta tem que ser da central. Vocês dizem amém, irmãos? Parceria CAF é forte, viu? Não sei onde é que ele está agora, se está em cima, se está embaixo, mas Deus abençoe vocês, tá bom? Queria convidar você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração nesse momento. E vamos convidar o Espírito Santo do Senhor mais uma vez para estar conosco, tá bom? Pai amado e querido, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Estamos clamando pela presença do Espírito sobre nós nesse momento, para que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão para a mensagem que o Senhor está trazendo a nós nessa manhã. E que essa palavra possa nos trazer crescimento, amadurecimento e direcionamento para viver a plenitude da vontade do Senhor em nossa vida. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Só para ver se vocês não esqueceram, se Deus é por nós. Não esqueceram não, né? Nós vamos falar um pouquinho desse tema, negação. Vou misturar um pouquinho aí, vou trabalhar na abordagem teológica, bíblica, partindo dela, tá? Mas nós vamos trabalhar e em alguns momentos a gente vai aplicar algumas questões importantes na linha psicanalítica, porque a gente vai fazer uma casadinha importante aí para o nosso crescimento hoje, tá? Vamos avançar juntos aí. Eu queria começar, deixa eu só fazer um teste aqui se está funcionando. Eu não sei se foi aí, Marquinhos. Tem que ligar, né? Espera aí. Deixa eu ver se vai. Pronto. Eu começo com essa reflexão para a gente pensar juntos. Quantas vezes já dissemos que está tudo bem, quando na verdade nada estava bem dentro de nós? Se faça essa pergunta hoje. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã não estando bem, e você recebeu um bom dia e de imediato respondeu o quê? Um bom dia. Perguntaram se você estava bem e você respondeu que está bem, mas na verdade você não está bem. Isso já aconteceu com você alguma vez na sua trajetória de vida? Você passa por isso? Quantas vezes escondemos uma dor, justificamos um erro, ou transferimos a culpa para alguém apenas para não encarar uma verdade difícil? E a gente passa a culpar os outros, projetar nos outros algumas situações, experiências que são nossas, dores que são nossas, culpas que são nossas. E a gente vai passando por situações assim. Eu queria dizer para vocês que esse comportamento humano, ele não é novo. A Bíblia já o apresenta de diversas maneiras. E na visão antropológica, bíblica, eu queria dizer para vocês que o surgimento da negação
O local do parto foi o Jardim do Éden. A paternidade, eu vou dizer para vocês que quem gerou esse embrião foi a serpente. A maternidade foi o casal edênico, porque ali foi uma junção de situações. O momento do nascimento, nós temos na Bíblia, nos primeiros 3 capítulos dela, quando Deus pergunta a Adão: comeste da árvore, do fruto da árvore? Qual foi a resposta de Adão? A mulher que me deste, a primeira negação. E a segunda foi a multiplicação disso, quando Eva disse à serpente: me enganou. E no fim das contas, estavam tirando de si a culpa e projetando sobre quem? Então perceba que esse comportamento, ele é humano, ele é real, ele existe desde que o pecado manchou a nossa existência. Então desde o início nós temos uma dificuldade. Aqui travou, viu? Pode passar aí o próximo. Temos uma dificuldade. A dificuldade em dizer essa frasezinha aí, ó. Você já pensou quantos problemas poderiam ter sido resolvidos se nós pudéssemos ter a capacidade de dizer isso aqui, ó? Quantas situações poderiam ser evitadas se a gente começar simplesmente a admitir quando nós falhamos, quando nós erramos? É difícil para a gente. E desde o início tem sido difícil. Então, a psicanálise vai chamar isso de mecanismo de defesa de negação, que é quando a pessoa se recusa a reconhecer uma realidade que lhe causa dor, lhe causa sofrimento de alguma forma. A Bíblia, por sua vez, ela vai trabalhar essa realidade como um auto-engano do coração o quê? Humano. Nós enganamos a nós mesmos. Então você percebe uma perspectiva psicológica, uma perspectiva teológica. A teologia adventista vai nos dar um lembrete muito importante sobre o auto-engano. Que lembrete é esse, pastor? É que o auto-engano é um dos maiores obstáculos que temos para que haja arrependimento, para que haja cura, para que haja salvação, para que haja restauração na nossa vida. E por que, pastor Bruno, que é esse um dos maiores obstáculos? Porque só existe remédio para quem está o quê? Se eu não reconheço as minhas doenças, as minhas mazelas, as minhas fragilidades, eu não tenho como estar o quê? Não tenho como tratar, não tenho como remediar, não tenho como curar isso. Qual que é o problema da negação, para que você perceba comigo? A negação pode te proteger, mas também nos aprisiona. Ela vai nos cercando de alguma forma, na maneira como nós enxergamos as coisas. Ela vai impedir o nosso crescimento. Porque não tem como a gente elaborar, não tem como a gente desenvolver, não tem como a gente avançar. Ela bloqueia o nosso arrependimento. E ela distancia o ser humano de quem? De Deus. Isso vai gerando distanciamento uns dos outros e de Deus. E há uma pergunta essencial que nós precisamos fazer aqui nessa manhã. O que é que acontece com a nossa vida espiritual quando preferimos negar a verdade ao invés de encará-la? O que acontece conosco? E aí nós vamos à Bíblia, ver alguns exemplos interessantes para a gente avaliar. Eu vou começar com esse exemplo aqui que vocês estão vendo ali, ó. Você lembra dessa cena bíblica? Pedro nega Jesus. Nós conhecemos o cenário bíblico. Estava lá no momento da prisão de Cristo. Pedro que disse que ia com Cristo até que momento? Até a morte, se preciso fosse. Não, Senhor, eu vou contigo, vou morrer contigo se preciso for. E aí Jesus dá um recado para ele. E o que acontece na história? Não, eu não conheço esse homem. Chega ao ponto de, inclusive, praguejar para evitar isso. O que acontece ali na verdade? É uma negação por medo. Ele está negando ali há um conflito entre a identidade espiritual de Pedro. Ele está ali, tem a sua identidade da sua fé, das suas crenças, dos seus valores, dos seus princípios, da sua visão de mundo e de sua aproximação com quem? Com Cristo. Ele está negando essa realidade por sua autopreservação. Quantas vezes na nossa trajetória de vida, a gente, quando tem que escolher entre uma questão de fé e uma questão de proteção pessoal ou de autopreservação da nossa vida, seja no aspecto de risco de vida mesmo, até numa questão mesmo de como nos posicionamos para a sociedade, nós entramos em estado de negação por medo do que podemos perder. Quantas situações enfrentamos nessa natureza? Na dimensão espiritual, essa negação revela o conflito entre essa identidade espiritual e esse instinto humano da autopreservação.
Nós temos um outro exemplo clássico na Bíblia, comecei com ele, agora vou aprofundar um pouquinho mais, que é Adão e Eva. O que de fato eles negaram? Eles não negaram que haviam feito algo errado. O que de fato eles negaram não foi aquilo que aconteceu, mas a responsabilidade. E tem gente que na hora de assumir a responsabilidade, começa a entrar em estado de quê? Não, aconteceu isso, mas a culpa foi do fulano, mas a situação é essa, a culpa é de ciclano. Não, a situação que está acontecendo aqui hoje, está desse jeito porque a culpa é de A, de B, de C, mas nunca é minha. Nunca é nossa. É sempre do outro. E a gente projeta isso no outro. A negação aparece aqui como uma tentativa de preservar a autoimagem diante da culpa. Estou negando aquilo do que sou culpado, evito assumir a minha autorresponsabilidade, o meu papel em determinadas situações, para evitar que isso aconteça. Um outro exemplo clássico que a Bíblia nos traz é o exemplo de Saul e a negação do pecado. A expressão de Saul, quando ele é repreendido por Deus através do profeta, eu estava cumprindo a vontade de quem? Do Senhor. Deus disse, ó, não faça isso aqui não, faça assim, assim. Aí Saul faz tudo errado. Vocês conhecem o relato bíblico? Ele nega a transgressão evidente, reinterpretando a realidade, para evitar o colapso de sua identidade como rei escolhido por Deus. Quando ele percebe que o trono lhe seria tirado, aí que ele enlouquece de vez. Mas a frase de Saul na Bíblia é, cumprir a palavra de quem? Não tinha cumprido a palavra de Deus. Deus deu uma ordem. Ele fez o que ele queria, preservou o que não deveria preservar, levou o que não deveria levar, que foi que Deus disse a ele que não fizesse. A negação impede o arrependimento genuíno. Um outro exemplo bíblico está em 2 Samuel 12, 1-7, onde vocês lembram da parábola que o profeta vai ali diante de Davi, quando vai revelar a situação do cenário bíblico. E Davi diz, esse homem tem que morrer. E aí o profeta diz, tu és esse homem. Tu és esse homem. Antes do confronto, Davi vive um estado de negação silenciosa, mantendo o pecado fora da sua consciência. E simplesmente ignora isso. Essa negação é uma espécie de uma anestesia espiritual. Sabe quando a gente está aqui, o que a anestesia faz? Ela tira de nós o quê? As dores. Estamos anestesiados. Então, para não sentir a dor do erro que ele havia cometido, do pecado que ele havia cometido, ele vive num estado de negação. E assim ele vai vivendo, fazendo de conta que as coisas não estavam acontecendo. Até que um dia o profeta chega e bate na porta dele, o culpado é você. Assuma a sua responsabilidade. Nós temos o exemplo de Faraó, a negação persistente da realidade. A pergunta dele, quando ele é confrontado por Moisés, é: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Faraó nega a evidência do poder de Deus, uma negação que é rígida e obsessiva, típica de lugares onde há comportamentos e estruturas autoritárias, onde as pessoas querem fazer sempre do seu jeito, mandar e assim pronto, onde a tentativa de autoritarismo é grande. Geralmente você tem essa inflexibilidade. São defesas que são criadas. A negação sustenta a ilusão de controle absoluto nesse cenário. Uma outra realidade bíblica que é apresentada é quando os falsos profetas vão negar ali uma verdade dolorosa, em Jeremias 6,14, falando o seguinte: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há o quê? Quando não há paz. É uma negação coletiva. O que é que eles estavam fazendo? Estavam rejeitando uma realidade traumática por meio de discursos ilusórios. Não aceitavam a realidade que tinha. A situação estava terrível. Deus anunciando o juízo que viria, mas eles negando que espiritualmente a nação estava num caminho totalmente fora da vontade de Deus. A negação se torna ideológica e social aqui nesse cenário. Nós olhamos para o exemplo de Israel no deserto, na libertação, ali na negação da libertação. Qual foi a frase do povo de Israel quando perceberam que estavam encurralados?
Mas não era melhor eu ter morrido lá no... Me trouxeram aqui para o deserto para morrer aqui. Esqueceram tudo que Deus havia feito no momento do desespero. Quem nos dera tivéssemos morrido na terra do Egito, foi a frase do povo. O povo nega o valor da liberdade, porque ela implica na responsabilidade e no risco. E às vezes com medo dos riscos que podemos passar, ou das responsabilidades que precisamos assumir, entramos em estado de negação. Na dimensão espiritual, a negação expressa a regressão psíquica ao estado de dependência. Um outro exemplo clássico da Bíblia de negação, Ananias e Safira. Ananias e Safira é a negação do engano. Negam a verdade diante da comunidade, tentando sustentar uma imagem idealizada de quê? Vocês conhecem gente que tenta mostrar uma ideia de espiritualidade que não vive? O ideal, você vê muito isso em comportamento de pessoas perfeccionistas. Estou falando do perfeccionismo teológico. Você percebe essa realidade em diversos cenários, onde as pessoas tentam passar uma imagem de algo que elas de fato não vivem. O cenário de Ananias e Safira, você sabe muito bem. Tentaram mentir para quem? Para a comunidade. Dizendo que tinham colocado um valor total de uma venda que na verdade não tinham. Para passar a imagem de que tinham feito um ato de bondade perante a comunidade. De que estavam espiritualmente totalmente envolvidos, mas negavam de fato um narcisismo religioso que eles tinham. E quantas vezes nós repetimos esse comportamento, irmãos? Se nós pararmos para fazer uma análise profunda desse cenário, nós vamos perceber que em algum momento da nossa vida, todos nós fomos como Ananias e Safira em algum momento. Eu queria convidar você a refletir, a avaliar, a pensar e repensar algumas práticas e situações e a maneira como temos enxergado algumas questões na nossa vida. Os discípulos, diante do trauma da perda de Cristo, processo de luto sendo iniciado, quando vão receber a notícia de que Jesus havia ressuscitado das mulheres, tais palavras lhe pareciam como um delírio. A negação aparece como defesa contra um trauma. É quando a gente não consegue nega uma dor ou um trauma que está vivenciando. Eu tenho um exemplo bíblico de Laodiceia, que nega a sua própria condição espiritual. Qual é a frase de Laodiceia? Estou rico, e o que mais? E de nada tenho o quê? Nada sinto falta. E o texto diz que na verdade Laodiceia é o quê? A pergunta para nós é: quem é Laodiceia? Quem é Laodiceia, irmãos? O que é que nós temos negado como igreja? Muitas vezes a negação da nossa própria miséria espiritual. Confiamos no conforto, confiamos no status, confiamos na posição e negamos a realidade que precisamos de uma transformação real na nossa vida e na nossa existência. Na Bíblia, muitas vezes, a negação aparece, então, só para a gente resumir essas ideias, como uma defesa contra o medo, uma defesa contra a culpa, uma defesa contra as perdas e uma defesa contra a verdade. Porque é difícil para a gente encarar esses cenários de verdade. Nos provocam dores e a gente nega essas realidades. Nos provoca culpa, a gente quer negar essa realidade. Nos chama a responsabilidade, nós queremos transferir isso. Vamos caçando culpados para erros que nós cometemos. Vamos cobrando dos outros erros que nós cometemos. Muitas vezes as maiores dificuldades que temos de aceitar no outro são coisas sobre as quais nós mesmos somos culpados. Em termos psicanalíticos, a negação é a tentativa do sujeito de preservar o ego, recusando-se a reconhecer a realidade que ameaça sua identidade. Ele está se protegendo. Em termos bíblicos, a negação é a resistência do coração humano à verdade de quem? De Deus. Eu queria que você refletisse comigo sobre isso, porque há perigos muito profundos nesse cenário da negação. E eu vou trazer para vocês os perigos espirituais disso para a gente pensar. O primeiro deles é esse aqui, ó. O enfraquecimento da nossa o quê?
da nossa consciência moral, da nossa consciência espiritual. E eu estou falando isso porque no texto de Timóteo ele utiliza a expressão cauterizada, a própria consciência. Essa negação impede um reconhecimento do pecado, nos levando à insensibilidade espiritual. Nós paramos de enxergar o que está na cara. Alguém uma vez me disse que às vezes o óbvio precisa ser dito, acho que foi tu. O óbvio, às vezes a gente não consegue enxergar o óbvio que está diante de nós, porque entramos nesse processo de cauterização da nossa consciência. Na nossa teologia, a consciência é um instrumento de quem? Como é que o Espírito Santo vai fazer a obra de nos convencer do pecado, se nós não enxergamos onde estamos o quê? Como é que o Espírito Santo vai realizar o trabalho que ele veio para fazer na nossa vida, se a gente está negando a ele a oportunidade disso acontecer? Prejuízo espiritual é a perda de sensibilidade à voz de Deus. O segundo perigo da negação é o bloqueio. Que bloqueio, pastor Bruno? O bloqueio do arrependimento genuíno. Metanoia é uma palavra que descreve uma mudança de mentalidade ou um arrependimento verdadeiro. Provérbios 28:13 diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões jamais o quê? Prosperará. Sem reconhecimento do erro não há arrependimento, o que, queridos? Verdadeiro. Qual é o prejuízo? Uma fé superficial e ritualista. Aí, toda a minha experiência cristã, religiosa, se resume a vir à igreja, no horário do culto divino, sentar, assistir um sermão e ir para casa e não faço mais nada. Toda a minha vida e a minha experiência religiosa se resume a ritualística, a práticas que envolvem um cenário, ao invés de ser um relacionamento profundo com Cristo de fato. É uma superficialidade na fé. O terceiro perigo é uma espiritualidade baseada na aparência. A igreja de Laodiceia, nós vimos já o que o texto diz, mas ela representa, na interpretação nossa, o perigo da autoilusão espiritual. Acharmos que estamos de fato espiritualmente bem quando não estamos. O que acontece quando alguém recebe um diagnóstico de uma doença difícil ou doença muito perigosa e ele não aceita essa realidade e não quer o tratamento? É o que acontece conosco na autoilusão espiritual. Não reconhecemos a realidade que estamos vivendo e acabamos vivendo uma mentira, um engano, e vamos adoecendo cada vez mais até o momento em que morremos e nos desconectamos de Deus. Há um prejuízo espiritual aqui, que é a hipocrisia religiosa e o autoengano coletivo. Uma vez eu preguei um sermão e uma pessoa disse assim: essa igreja que o senhor está falando aí não é a igreja que eu congrego. O sermão só expunha a realidade do que acontecia na igreja primitiva, que ainda é representado hoje na igreja. Nós negamos a realidade espiritual que vivemos. Criamos uma ilusão de espiritualidade, muitas vezes em alguns cenários. Outro perigo é a resistência à correção, onde a disciplina espiritual é um instrumento de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Hebreus capítulo 12, versos 5 a 11. Eu queria que você abrisse comigo esse texto aí. Palavra do Senhor. Hebreus 12, 5. Vou ler com vocês esse texto bíblico. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz aqui o texto. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem? A quem ele ama. E castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos da verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos todos
respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do nosso Pai, de nosso espírito, e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso quê, queridos? Para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Você diz amém por isso? Só que a negação nos faz resistir à disciplina de Deus. Impede o sujeito de aceitar a correção divina, o que vai prolongando as nossas imaturidades. E às vezes você vai ver gente com 10, 15, 20 anos de igreja, que quando contrariado se comporta igual uma criança quando você tira o brinquedo dela. Vocês conseguem perceber esse cenário? Em alguns momentos da nossa trajetória? Queria que você pensasse comigo. Um outro perigo grande que existe aqui é a fragmentação da fé. O que é que diz Tiago 1:22, perdão? Sede, pois, o quê? Praticantes da palavra, e não apenas o quê? Ouvintes. O texto está nos ajudando a perceber que precisamos ter o quê? Coerência entre vida teórica e prática, entre experiência e vivência. Nossa vida tem que ter uma coesão com a palavra do Senhor. O indivíduo que vive essa dissociação entre o discurso religioso e prática cotidiana, ele descredibiliza a fé. A vida cristã se torna incoerente. Isso é um prejuízo espiritual para a gente pensar. Um outro elemento é esse aqui, ó, a espiritualização defensiva do sofrimento. Jó capítulo 2, versos 9 a 10, você vê o cenário da esposa desesperada com a situação de Jó, que é descrito no cenário, sentado com cacos de telha, rapando os tumores do pé ao alto da cabeça. E nesse cenário, a esposa diz: meu amigo, amaldiçoa a Deus e morre. Aí Jó diz: está falando como uma louca. Eu recebo o bem, não vou receber o mal? E Jó não pecou, a Bíblia diz. E o que eu quero falar com espiritualização defensiva? Vou dar um exemplo prático, que é comum em nossos dias. Às vezes, na boa intenção da gente tentar ajudar alguém que está passando por uma perda grande, por exemplo, alguém que descansou, alguém que faleceu, aí você chega assim para a pessoa e diz: não chore não, foi a vontade de Deus. Deus sabe o melhor, não chore não. A tentativa é boa, mas para quem ouve, é desafiador. Às vezes a gente minimiza o sofrimento do outro sob uma capa de espiritualidade, para tentar negar dores e traumas e situações que a gente está passando naquele momento. Então é para você pensar e refletir sobre isso comigo um pouquinho, tá? Essa repressão emocional adoece a gente espiritualmente. Um outro elemento que está trabalhado para a gente pensar aqui é o orgulho espiritual e o narcisismo religioso. Nós temos o exemplo do fariseu e o publicano. A negação sustenta a ilusão de superioridade espiritual e o prejuízo, o legalismo e o julgamento dos outros. Negamos a nossa realidade, nos achamos melhores que os outros, e isso se reflete nos comportamentos, nas ações, nas palavras, nos pensamentos que temos. Isso vai nos levando a uma resistência à obra do Espírito Santo. E no fim, nos leva a distorcer as realidades espirituais daquilo que é a nossa crença, a doutrina da santificação, por exemplo. É comum, por exemplo, na igreja, nós termos uma confusão entre a doutrina da justificação e da santificação. O que é a santificação, queridos? O que é o processo da santificação na Bíblia? É a nossa luta o quê? Diária. Cada dia buscando estar mais perto de Deus. Cada dia caminhando mais na presença do Senhor. O que é a justificação? Justificação é uma declaração forense de que alguém está justo, depois que um preço foi pago. Então, quando nós estamos justificados mediante as obras, é isso que a Bíblia diz? Mediante o quê? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de quem? A fé é a mão que se ergue para receber a justiça de Deus. A teologia vai falar da justiça imputada. Deus olha para nós e nos toma como se estivéssemos com as vestes de Cristo sobre nós. Porque Ele pagou um preço que era de quem?
E ele fez isso cobrando que preço? De graça. Por isso que a salvação é pelo quê? Não é sobre créditos e débitos, méritos e deméritos. É graça. Mas esse é um dos maiores conflitos espirituais que enfrentamos na igreja. Entender a relação de fé, obras e graça. É por isso que tem gente por aí que acredita que porque é vegetariano é mais santo do que quem não é. Ou que tem muitas situações que a gente vê por aí afora dia após dia. E a gente vai percebendo que, às vezes, isso distorce. A negação está presente. Um outro elemento que é presente aqui é a fragilização da missão da igreja. Porque se a igreja nega as suas fragilidades, ela perde sua autoridade moral e espiritual. Ela se sente no direito de querer atacar as outras denominações religiosas. E quando você ataca o outro, hoje, é um tiro no pé para o crescimento do evangelho. Aí eu estou aqui publicamente falando, não, porque a igreja tal é assim, a igreja tal é isso. Ele não pode estar com esse tipo de discurso mais, irmãos, hoje. É preciso haver um respeito. Eu não acredito no que o outro acredita, mas eu respeito o pensamento dele. E a gente fala mais de Jesus, tem mais oportunidade de falar de Jesus se a gente respeitar o outro. O nosso testemunho muitas vezes é comprometido por essas coisas. Então, na nossa perspectiva, a negação é inimiga da santificação, o auto-engano é o maior obstáculo da reforma espiritual e a fé autêntica começa quando essa ilusão termina. Mas, a pergunta final para a gente pensar aqui: como lidar com essa realidade? Onde nós precisamos ajustar esse processo de uma forma espiritualmente sadia para a nossa vida. E é o que eu queria desafiar você a pensar comigo. Primeiro, nós precisamos reconhecer a verdade como um caminho de cura. Salmo 32, 3-5, tem um trecho muito interessante. Diz assim, ó: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. A negação adoece a nossa mente. Nos impede a interpretação, a simbolização do sofrimento. Quando a gente entende, nomeia, entende o que de fato a gente está vivenciando, as dores que a gente sente, esse é um primeiro passo que nós temos para começar a tratar e melhorar e receber realmente uma cura espiritual em nossa vida. Na Bíblia, a verdade não é apenas cognitiva, mas uma verdade existencial e espiritual, tem a ver com a nossa experiência de fé com o Senhor. O segundo elemento é a confissão como uma ruptura da negação. 1 João 1, 8-9 diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos o quê? Algumas coisas a gente vai vendo no ministério. Uma vez um líder subiu num púlpito para bater no peito e dizer: faz 20 anos que eu não peco. São cenas que a gente vai percebendo. Isso é visão e negação. A confissão equivale a um processo analítico de trazer o inconsciente ao consciente. Confessar não é humilhar-se, é nos libertar das ilusões do nosso eu, procurando espaços ali seguros, é claro, para a escuta. Você não vai falar para todo mundo das suas realidades. O terceiro objeto que está aqui é a humildade como antídoto para a negação. O que é que diz Provérbios 28:13? O que encobre as suas transgressões jamais o quê? A negação é frequentemente sustentada pelo nosso narcisismo. Para a nossa teologia, a humildade desmonta as defesas do nosso eu. Humildade. Então reflita a diferença entre ter uma autoestima saudável e um orgulho defensivo. Você consegue analisar essa diferença? Pare para refletir sobre isso. O quinto elemento que eu quero trazer para vocês é o sofrimento, reconhecido como parte da existência humana. E eu volto a Jó. Ele não nega a dor, ele faz o quê? Ele expressa a dor. Se você analisar o livro de Jó como um todo, você vai perceber essa dor sendo expressa de várias maneiras. A Bíblia legitima o lamento, é tanto que temos um livro chamado o quê? Lamentar. A Bíblia fala sobre isso. Precisamos autorizar o sofrimento sem espiritualizá-lo de forma defensiva. Entender a verdade como liberdade. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e ela fará o quê? A verdade é libertadora. Ela rompe a alienação moral e espiritual.
E nós precisamos entender fé não como fuga de uma realidade, mas como enfrentamento dela. Nós não vamos fugir das dores e do sofrimento, das culpas, mas passar por elas de forma saudável na presença do Senhor. O outro elemento é a autorresponsabilidade. Superar a negação implica em assumir a própria história. Deus nos chama a responsabilidade e não a vitimização. Comportamento comum em nossos dias. Vocês conhecem pessoas que se vitimizam? Sim ou não? Precisamos aprender a evitar discursos religiosos que refoguem a fuga da responsabilidade. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia agora mais uma vez. Último texto dessa manhã, João 16:8. Queria que você abrisse esse texto da palavra do Senhor, para você refletir comigo sobre isso hoje. João 16:8. Quem encontrou, diga amém. O texto é conhecido. Eu usei parte dele já aqui na reflexão, mas é com ele que eu quero encerrar essa reflexão. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Vamos continuar. Do pecado, porque o mundo fez o quê? O mundo me negou. Da justiça, porque o quê? Eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo? Porque o governante desse mundo já está o quê? Você diz amém? Nós não podemos ser convencidos pela obra do Espírito Santo enquanto não encararmos a nossa condição. A Bíblia diz que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Eu olho por exemplo de Paulo, e Paulo compara a situação dele de uma forma onde ele se coloca como o pior. E eu fico olhando para esses exemplos bíblicos, e se os bíblicos, que eram humanos como nós, para olhar para aqueles exemplos já é um desafio para a gente, para alcançá-los, eu fico pensando quando eu olho para Cristo. Porque o único exemplo de negação positivo que eu vou deixar aqui de fato nessa manhã para você é o de Cristo, que negou-se a si mesmo e se entregou na cruz do Calvário por nós. Suportou as dores e enfrentou os processos da morte e da ressurreição por mim e por você. E esse Jesus é o que nos diz que quem quiser me acompanhar, faça o quê? Negue-se a si mesmo. É a negação agora no contexto bíblico que eu quero trabalhar com você. Na perspectiva teológica, a revelação divina não destrói o sujeito, ela reconstrói. Então Deus está nos fazendo um chamado nessa manhã para reconstrução. Reconstrução em Deus só é possível se a mente mudar. A metanoia que eu falei para vocês. Quando a mentalidade muda, tudo muda. A minha maneira de enxergar o outro, a minha maneira de enxergar a mim mesmo. Então essa mensagem de hoje é um convite a uma avaliação pessoal da sua vida. Onde você está, onde você poderia estar e o que você vai fazer a partir daqui para chegar lá. Lembrando que nessa obra você não vai sozinho. Você vai com o poder, a graça, a presença do Espírito Santo de Deus. Se você buscar sair desse constante estado de negação espiritual e permitir ao Espírito Santo direcionar os seus passos, direcionar a sua vida, você vai experimentar o melhor de Deus. E eu queria perguntar a você nessa manhã, você deseja que o Espírito Santo possa renovar a sua mente, renovar o seu coração, abrir os seus olhos para tentar enxergar as coisas como de fato elas são, e no poder dele, você vencer cada uma delas? É o seu desejo em nome de Jesus? Eu queria dizer para você que em Cristo todos nós já somos mais que vencedores. Eu não sei se vai ter louvor, nós vamos ter um louvor especial nesse momento. Eu queria que enquanto você louvasse, você colocasse a sua vida nas mãos do Senhor, pedindo Ele que abra os seus olhos, lhe ajude a
a enxergar melhor a sua vida. Pedindo a Ele que lhe convença, se preciso for, do pecado, da justiça e do juízo. E é preciso. Para que Ele opere uma obra extraordinária na sua vida e na minha vida também, em nome de Jesus. Sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia pelo brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não chegou a hora, filho, vai sem mais demora, vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando. Quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá:
vai, chegou a hora. Filho vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho vai, agora basta provar. O mal não presta, chega de esperar. A saudade de nós, já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Filho, vai, chegou a hora. Filho, eu te resgatei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Pai amado e querido, nós bendizemos o nome do Senhor nessa manhã. Que o Senhor, por meio de seu Espírito, ó Deus, opere em nós. Nós queremos ser convencidos pelo Espírito Santo. Queremos viver um arrependimento genuíno, ter uma metanoia de fato em nossa vida. Nós rogamos nessa manhã pela realização da obra do Teu Espírito em nós. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, nos ajudar a enxergar aquilo que precisa de mudança real em nossa vida, para que possamos caminhar mais perto do Senhor. Como nós ouvimos nesse louvor, todo o cenário já está sendo preparado para a Tua volta. Pai, nós queremos estar entre aqueles que estarão preparados para ver o Senhor Jesus Cristo voltar em glória. Queremos estar contigo ao longo de toda a eternidade. Um mundo onde as culpas, as dores, os sofrimentos não mais existirão. Nós queremos experimentar mais do Senhor. E que ao longo desse ano de 2026 possamos aprofundar a nossa caminhada com o Senhor. Possamos estar mais perto do Senhor e ter a nossa vida, as nossas famílias, a nossa igreja, as pessoas dessa sociedade sendo abençoadas pelo que o Senhor fará em nós e através de nós, para a glória do Senhor. E em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu queria agradecer ao grupo, viu? Maravilhoso o louvor de vocês. Uma bênção. Agradecer também ao Ricardo e a toda a equipe de música aí por esse louvor tão fantástico aqui para a glória do Senhor. Que Deus abençoe, viu? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te